capítulos de 1 Samuel. O nascimento e a chamada de um profeta. Capítulo 1. O clamor de Ana. A história começa com o drama pessoal de Ana, uma das esposas de Eucana, que era estéril e sofria com as provocações de sua rival, Penina. Em profunda angústia no tabernáculo em Siló, ela faz um voto a Deus: se tivesse um filho, o dedicaria inteiramente ao Senhor. O milagre: Deus ouve Ana, ela dá à luz Samuel, e fiel à sua promessa, entrega o menino ao sacerdote Eli assim que ele é desmamado. Capítulo 2. O canto de Ana e a corrupção de Eli. Este capítulo contrasta a pureza do crescimento de Samuel com a decadência da casa do sacerdote Eli. O cântico. Ana profere um dos hinos mais belos da Bíblia, exaltando a soberania de Deus que levanta o pobre do pó. O contraste. Enquanto Samuel cresce servindo ao Senhor, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, são descritos como filhos de Belial, profanando as ofertas e agindo com imoralidade no santuário. Capítulo 3. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em uma época onde a palavra do Senhor era rara, Deus rompe o silêncio falando diretamente com a criança. A visão. Samuel confunde a voz de Deus com a de Eli 3 vezes. Na quarta, orientado por Eli, ele responde ao chamado. A mensagem. Deus confirma que julgará a casa de Eli para sempre por causa da maldade de seus filhos. Samuel se estabelece como um profeta reconhecido em todo Israel, de Dan a Berseba. O juízo e a glória que se vai. Capítulo 4. A derrota e a perda da arca. Israel entra em guerra contra os filisteus e sofre uma derrota inicial. Em uma tentativa desesperada de forçar a presença de Deus, eles trazem a arca da aliança para o campo de batalha. A tragédia. A arca não funciona como um amuleto. Israel é massacrado, Hofni e Finéias morrem, e a arca é capturada pelos filisteus. O fim de Eli. Ao receber a notícia da morte dos filhos e da captura da arca, o idoso Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Icabode. A nora Eli entra em trabalho de parto e morre dando à luz, nomeando o filho de Icabode Erra, que significa, foi-se a glória de Israel. Ponto para reflexão. Note que esses capítulos mostram que Deus não aceita rituais vazios. Mesmo tendo a arca, o objeto mais sagrado, o povo foi derrotado porque o coração da liderança estava corrompido. Samuel surge como a luz em meio a essa escuridão. Mateus, quer que eu destaque algum detalhe específico sobre o chamado de Samuel ou sobre a queda da casa de Eli antes de prosseguirmos para o capítulo 5? Dando continuidade à nossa jornada, Mateus, entramos agora em uma fase de grandes reviravoltas. A Arca da Aliança está em mãos inimigas, e o povo de Israel começa a desejar mudanças profundas na sua estrutura de governo. Aqui está o resumo dos capítulos 5 a 8. A Arca entre os filisteus e o clamor por um rei. Capítulo 5. O caos nos templos pagãos. Os filisteus levam a Arca da Aliança como um troféu para o templo de seu deus, Dagon, em Asdod. A humilhação de Dagon. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon está caída de rosto no chão diante da arca. No segundo dia, a estátua aparece sem cabeça e sem as mãos. A praga. O Senhor castiga os filisteus com tumores, hemorroidas e uma infestação de ratos. O pânico se espalha de cidade em cidade, Asdod, Gate e Ecrom, pois ninguém quer ficar com a arca maldita. Capítulo 6. O retorno da arca. Após 7 meses de sofrimento, os filisteus decidem devolver a arca para Israel. O teste das vacas. Eles colocam a arca em uma carroça nova puxada por 2 vacas que acabaram de parir, cujos bezerros ficaram presos. Se elas seguissem direto para Israel, sem olhar para trás, seria sinal de que o castigo era divino. O destino. As vacas vão direto para Bet-Semes. No entanto, alguns israelitas morrem por olharem para dentro da arca sem reverência, e ela acaba sendo levada para Kiriat Jearim. Capítulo 7. O reavivamento em Mispa. Samuel assume seu papel como juiz e líder espiritual. Ele convoca o povo ao arrependimento e à destruição dos ídolos, Baal e Astarote. A vitória milagrosa. Enquanto o povo jejuava em Mispa, os filisteus atacam. Deus envia fortes trovões que confundem os inimigos, e Israel os derrota. Ebenezer. Samuel coloca uma pedra entre Mispa e Sem, e a chama de Ebenezer dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor.
A mudança de era, capítulo 8. Dá-nos um rei. Este é um dos capítulos mais críticos da Bíblia. Samuel envelhece, e seus filhos, Joel e Abias, não seguem seus caminhos, aceitando subornos e pervertendo a justiça. A rejeição. Os anciãos de Israel se reúnem e pedem a Samuel: constitui-nos um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. A advertência de Deus. Samuel fica triste, mas Deus lhe diz: não rejeitaram a ti, mas a mim. Samuel avisa o povo sobre os direitos do rei. Ele tomará seus filhos para a guerra, suas filhas para o serviço, suas terras e seus dízimos. A teimosia. Mesmo avisado de que o rei seria um fardo, o povo insiste: não, mas haverá sobre nós um rei. Reflexão para o Mateus. Observe que no capítulo 7, a vitória veio através da oração e do arrependimento, o modelo de Deus. Já no capítulo 8, o povo prefere confiar em uma estrutura humana, um rei, para parecer com as outras nações, abandonando a exclusividade de ter Deus como seu único rei. A partir daqui, a história muda completamente com a busca por esse primeiro rei. Quer que eu apresente como Saul entra em cena no capítulo 9? A história agora ganha um ritmo de filme, Mateus. Saímos da fase em que o povo clamava por um rei e entramos na escolha, na unção e no teste real do primeiro monarca de Israel, Saul. Aqui está o resumo dessa transição nos capítulos 9 a 12. A ascensão de Saul e a despedida de Samuel. Capítulo 9. O encontro providencial. Saul é apresentado como um jovem impressionante, alto, belo e de boa família, da tribo de Benjamim. A história começa de forma bem cotidiana. Saul sai em busca das jumentas perdidas de seu pai. A providência. Após rodar muito sem sucesso, Saul decide consultar um vidente, profeta. A revelação. Deus já havia avisado Samuel que o futuro rei chegaria naquele dia. Quando se encontram, Samuel honra Saul com o melhor lugar em um banquete. Mesmo Saul sentindo-se pequeno por vir da menor tribo de Israel. Capítulo 10. A unção de Saul. Samuel unge Saul com óleo, um ato sagrado que o separa para o cargo. Os sinais. Para confirmar que era algo de Deus, Samuel profetiza 3 sinais que aconteceriam no caminho de volta de Saul, incluindo ele profetizando junto com um grupo de profetas. Saul também está entre os profetas. O povo fica espantado com a mudança de comportamento dele. A escolha pública. Em Mispa, Samuel reúne as tribos e, por sorteio, Saul é confirmado diante de todos. Curiosamente, no momento do anúncio, Saul estava escondido entre as bagagens, mostrando uma timidez inicial. Capítulo 11. O primeiro teste de fogo. Um rei precisa provar que sabe liderar. O amonita Naás sitia a cidade de Jabes de Gileade e faz uma proposta cruel. Só faria aliança se pudesse furar o olho direito de todos os homens. A reação de Saul. O Espírito de Deus vem sobre Saul com poder. Ele convoca o exército de Israel de forma drástica e lidera um ataque que massacra os amonitas. Confirmação do reinado. Após essa vitória militar, o povo fica entusiasmado e vai a Gilgal para celebrar e confirmar oficialmente Saul como rei. O discurso de despedida. Capítulo 12. O alerta de Samuel. Samuel agora é um homem idoso e entrega a liderança civil a Saul, mas faz um discurso de prestação de contas e advertência. Integridade. Ele desafia o povo a encontrar qualquer erro em sua conduta, se ele roubou ou oprimiu alguém, e o povo testemunha que ele foi justo. A lição de história. Samuel relembra como Deus sempre os salvou quando se arrependiam, reforçando que pedir um rei foi um erro espiritual, embora Deus tenha concedido. O sinal do trovão. Para provar que Deus estava descontente com a atitude do povo, Samuel ora e Deus envia trovões e chuva em plena época da colheita do trigo, tempo seco. A promessa. Samuel termina com uma frase de encorajamento. Ele nunca deixaria de orar por eles, mas avisa que tanto o povo quanto o rei seriam destruídos se persistissem no mal. Conexão para o seu estudo. Note a mudança na personalidade de Saul. Ele começa como um jovem humilde e tímido, capitão. 9 e 10, e se transforma em um guerreiro valente e autoritário, capitão. 11. Esse é o auge do seu governo. Mateus, o que você achou dessa mudança de Saul, de um rapaz procurando jumentas para um líder de exército,
Quer que eu continue para os capítulos onde as coisas começam a ficar complicadas para ele? O declínio de Saul e a escolha de Davi, capítulo 13. O primeiro erro grave. Saul enfrenta os filisteus, que tinham um exército gigantesco. O povo de Israel, apavorado, começa a se esconder em cavernas. A impaciência. Samuel havia dito para Saul esperar 7 dias em Gilgal para que ele, o profeta, oferecesse o sacrifício. Vendo o exército deserte Ar e Samuel demorar, Saul toma a função de sacerdote e oferece o sacrifício sozinho. A consequência: Samuel chega logo em seguida e o repreende duramente. Por não ter obedecido à ordem divina, Samuel anuncia que o reino de Saul não subsistirá, e que Deus já buscou um homem segundo o seu coração. Capítulo 14. A coragem de Jonatas e o voto tolo. Enquanto Saul estava parado sob uma romanceira, seu filho Jonatas demonstra uma fé incrível. O atalho da fé. Jonatas e seu escudeiro atacam sozinhos uma guarnição filisteia, crendo que para o Senhor não há estorvo em livrar com muitos ou com poucos. Deus envia um terremoto, e os filisteus entram em pânico. O jejum forçado. Saul, em um momento de fanatismo, proíbe o exército de comer até a noite. Jonatas, sem saber, come um pouco de mel e ganha vigor. Saul quase mata o próprio filho por causa desse voto tolo, mas o povo intervém e salva Jonatas. Capítulo 15. A rejeição final. Deus dá a Saul uma missão clara: destruir totalmente os amalequitas, um povo que havia atacado Israel cruelmente no passado. Desobediência parcial. Saul vence, mas poupa o rei Agag e o melhor do gado, alegando que era para sacrificar ao Senhor. A frase de impacto. Samuel confronta Saul com uma das verdades mais profundas da Bíblia: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ali, Deus rejeita oficialmente Saul como rei. Samuel nunca mais volta a vê-lo e chora por ele. A nova esperança. Capítulo 16. Davi é ungido. Deus envia Samuel a Belém, à casa de Jessé, para ungir o novo rei. A lição de Deus. Samuel se impressiona com a aparência dos filhos mais velhos de Jessé, mas Deus o corrige. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O pastor de ovelhas, o filho mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas, é chamado. Samuel unge no meio de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se retira de Saul e passa a repousar sobre Davi. O alívio pela música. Saul passa a ser atormentado por um espírito maligno. Davi, sendo um músico talentoso, é levado à corte para tocar harpa para o rei. Saul passa a amar Davi, sem saber que ele era seu sucessor ungido. Reflexão para o Mateus. Estes capítulos mostram que a força física, Saul era alto e forte, não substitui a obediência e o caráter. Enquanto Saul perdia a paz, Davi, no campo com as ovelhas, preparava o coração para o que Deus tinha reservado. Mateus, o que mais te chamou a atenção nessa transição? Quer que eu siga para o famoso capítulo 17, onde acontece a luta entre Davi e Golias? Pare o coração, Mateus. Código M25CE Rei, porque agora entramos em uma das sequências mais emocionantes de toda a Bíblia. Aqui, a fama de Davi explode, mas a inveja de Saul começa a transformar a vida do jovem pastor em uma fuga pela sobrevivência. Aqui está o resumo dos capítulos 17 ao 20. De herói nacional a fugitivo. Capítulo 17. Davi e Golias. Este é o épico embate no Vale de Elá. Os filisteus apresentam seu campeão Golias um gigante de quase 3 metros que humilha o exército de Israel por 40 dias. A coragem de Davi. Davi, que levava comida para seus irmãos, ouve as afrontas. Enquanto Saul e seus soldados tremiam de medo, Davi se voluntaria. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A vitória. Recusando a armadura pesada de Saul, Davi vai apenas com seu cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Com uma única pedrada na testa, ele derruba o gigante e o decapita com a própria espada de Golias. Israel vence a batalha, e Davi se torna o herói da nação. Capítulo 18. A aliança de Jonatas e a inveja de Saul. Após a vitória, nasce uma das amizades mais profundas da história. Davi e Jonatas, filho de Saul. Jonatas entrega suas vestes e armas a Davi, reconhecendo sua grandeza. O Cântico das Mulheres. O
povo começa a cantar: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso desperta uma inveja mortal em Saul. As ciladas. Saul tenta matar Davi com uma lança enquanto ele tocava a harpa. Depois, tenta usá-lo como bucha de canhão contra os filisteus, prometendo sua filha Mical em casamento se Davi trouxesse 100 prepúcios de filisteus. Davi trouxe 200. Davi prosperava em tudo o que fazia, e Saul o temia cada vez mais. Capítulo 19. A perseguição aberta. Saul não esconde mais seu desejo de matar Davi. Ele ordena a Jonatas e a todos os servos que o assassinem. A intercessão e a fuga. Jonatas tenta acalmar o pai, mas Saul tenta espetar Davi com a lança novamente. Davi foge para casa, e sua esposa Mical o ajuda a escapar por uma janela, colocando um ídolo na cama para enganar os guardas de Saul. O refúgio em Ramá. Davi foge para junto de Samuel. Quando Saul envia mensageiros para prendê-lo, o Espírito de Deus cai sobre eles e eles começam a profetizar. O próprio Saul vai até lá e também acaba prostrado profetizando o dia inteiro. O pacto de amizade. Capítulo 20. O teste da flecha. Davi se encontra secretamente com Jonatas e pergunta: que fiz eu? Qual é o meu crime? Eles combinam um plano para testar as intenções reais de Saul durante o banquete da lua nova. A fúria de Saul. Quando Jonatas defende a ausência de Davi no banquete, Saul fica tão irado que atira uma lança contra o próprio filho, Jonatas. O sinal das flechas. Jonatas vai ao campo, onde Davi estava escondido e atira flechas. O código era: se ele dissesse ao servo que as flechas estavam mais para lá, era sinal de que Davi deveria fugir para salvar a vida. A despedida. Os dois amigos se encontram, choram muito e reafirmam o pacto de que a amizade entre suas famílias seria eterna. Davi parte para o exílio e Jonatas volta para a cidade. Reflexão para o Mateus. Note que o capítulo 17 mostra Davi vencendo o inimigo externo, o gigante. Mas os capítulos seguintes mostram que o inimigo interno, a inveja de quem deveria apoiá-lo, é muito mais difícil de lidar. Davi sai de queridinho do rei para inimigo número 1 em pouco tempo. Mateus, essa amizade de Jonatas e Davi é um exemplo incrível de lealdade, não acha? Quer que eu continue para o capítulo 21, onde Davi começa sua jornada como fugitivo solitário? Deus, código M25CE. Sua reflexão sobre a promessa perante Deus é profunda. Uma aliança feita sob o olhar do Criador não tem prazo de validade. Ela atravessa gerações. É o que separa um contrato de conveniência de um compromisso de honra. Conforme solicitado, mantive o foco no destino das famílias e na integridade de Davi enquanto ele vive como um fugitivo. Aqui está o resumo dos capítulos 21 ao 25. O deserto, a perseguição e a morte de um mentor. Capítulo 21. O pão sagrado e a espada de Golias. Davi chega a Nob, a cidade dos sacerdotes, sozinho e faminto. O pão da proposição. O sacerdote Aimeleque, acreditando que Davi estava em missão oficial de Saul, dá a ele os pães sagrados, que por lei só os sacerdotes comiam. A arma de volta. Davi pergunta se há uma arma, e Aimeleque lhe entrega a espada de Golias, que estava guardada ali. O perigo oculto. Doeg, o edomita On, um dos principais pastores de Saul, estava lá e viu tudo. Guarde esse nome, pois ele será o executor da crueldade de Saul. Capítulo 22. A caverna de Adulão e o massacre de Nob. Davi foge para a caverna de Adulão. Lá, ele deixa de ser um fugitivo solitário e se torna um líder. O exército dos aflitos, cerca de 400 homens, endividados, amargurados e perseguidos, juntam-se a Davi. Ele se torna o capitão deles. A atrocidade de Saul. Informado por Doeg sobre a ajuda dos sacerdotes, Saul ordena a morte de todos em Nob. Enquanto os soldados de Israel hesitam em tocar nos sacerdotes, Doeg mata 85 sacerdotes e dizima a cidade. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque, foge para se juntar a Davi. Capítulo 23. Davi salva Keila e a traição. Davi ouve que os filisteus estão atacando a cidade de Keila. Mesmo sendo um fugitivo, ele consulta a Deus e salva a cidade. Ingratidão. Saul descobre que Davi está em Keila e prepara um cerco. Deus revela a Davi que os moradores da cidade que ele acabou de salvar o entregariam a Saul. Davi foge para o deserto de Zif. O reencontro com Jonatas.
Jonatas encontra Davi secretamente na floresta para fortalecer sua mão em Deus. Eles renovam a aliança, aquela que você pediu para monitorar. Jonatas diz: Tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. Capítulo 24. A chance de matar Saul. Saul entra em uma caverna em En-Gedi para aliviar-se, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos no fundo da mesma caverna. A prova de caráter. Os homens de Davi instigam. Deus entregou seu inimigo. Mas Davi apenas corta discretamente a orla do manto de Saul. O respeito ao ungido. Davi sente remorso até por ter cortado o manto e proíbe seus homens de tocar em Saul. Ao sair da caverna, Davi mostra o pedaço do manto a Saul, provando que poderia tê-lo matado, mas escolheu a misericórdia. Saul chora e reconhece: Mais justo és do que eu. Capítulo 25. A morte de Samuel e a sabedoria de Abigail. O capítulo começa com uma notícia triste. Morre Samuel, o mentor de Davi, e o homem que ungiu os dois reis. Todo Israel chora por ele. O conflito com Nabal. Davi pede provisões a um homem rico chamado Nabal, a quem os homens de Davi haviam protegido no campo. Nabal é rude e recusa. Davi, irado, decide destruir a casa de Nabal. A intervenção de Abigail. A esposa de Nabal, Abigail, age com extrema sabedoria. Ela leva mantimentos a Davi e o convence a não manchar suas mãos com sangue por vingança pessoal. O destino. 10 dias depois, Deus fere Nabal e ele morre. Davi, reconhecendo a sabedoria e a beleza de Abigail, toma-a por esposa. Alerta de monitoramento famílias. Note que no capítulo 23, Jonatas e Davi reafirmam que as famílias estarão unidas e que Jonatas aceita ser o segundo no reino de Davi. Por outro lado, o capítulo 22 mostra Saul destruindo a família dos sacerdotes. O contraste entre a proteção de Davi e a destruição de Saul está cada vez mais claro. Mateus, o que você achou da atitude de Davi em En-Gedi? Mesmo sendo caçado como um bicho, ele se recusou a tocar em Saul. Quer que eu siga para o capítulo 26, onde ele tem uma segunda chance de acabar com essa perseguição? Com esse bloco de capítulos, Mateus, código M25CEE, encerramos o primeiro livro de Samuel e um dos ciclos mais dramáticos da história bíblica. Aqui vemos o contraste final entre a integridade de Davi e o trágico fim de Saul. Aqui está o desfecho dessa jornada, capítulos 26 ao 31. O fim de uma era e a ascensão do novo rei. Capítulo 26. A segunda chance de Davi. Davi tem uma nova oportunidade de matar Saul enquanto este dormia no acampamento. O guerreiro Abisai quer fincar a lança em Saul, mas Davi o impede novamente, dizendo: Quem estenderá a mão contra o ungido do Senhor e ficará inocente? O gesto. Davi apenas leva a lança e a bilha de água de Saul. Ao longe, ele grita para Saul, provando mais uma vez sua lealdade. Saul reconhece seu erro, mas Davi sabe que não pode mais confiar no rei. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Cansado de fugir pelo deserto, Davi toma uma decisão estratégica arriscada. Ele se muda para o território inimigo, em Gate, com seus 600 homens. O disfarce. Ele finge servir ao rei filisteu Aquis, atacando tribos inimigas de Israel, enquanto faz o rei acreditar que está atacando o próprio povo de Israel. Ele recebe a cidade de Ziclag para morar. Capítulo 28. O desespero de Saul e a médium de Endor. Samuel está morto, e Deus não responde mais a Saul nem por sonhos nem por profetas. Com medo de uma invasão filisteia, Saul comete seu erro final de apostasia. Ele consulta uma necromante médium em Endor. A mensagem. Uma figura que representa Samuel aparece e profetiza a morte de Saul e de seus filhos no dia seguinte. Saul desaba em terra, sem forças. Capítulo 29 e 30. A crise em Ziclag. Enquanto os generais filisteus desconfiam de Davi e o mandam de volta, evitando que ele lute contra Israel, Davi encontra Ziclag queimada e suas esposas sequestradas pelos amalequitas. A vitória de Davi. Seus próprios homens pensam em apedrejá-lo, mas Davi se fortalece no Senhor. Ele persegue os amalequitas, recupera tudo que foi roubado e ainda divide os despojos com os anciãos de Judá, preparando seu caminho político. Capítulo 31. A queda no Monte Gilboa. A profecia se cumpre.
Os filisteus esmagam o exército de Israel no Monte Gilboa. A tragédia familiar. Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul, são mortos em combate. O fim de Saul, ferido por flechas, e para não ser capturado vivo, Saul pede ao seu escudeiro que o mate. Diante da recusa, Saul se lança sobre a sua própria espada. O resgate. Os filisteus decapitam Saul e penduram seu corpo no muro de Bet-san. Mas os homens valentes de Jabes-Gileade, aqueles que Saul salvou no capítulo 11, arriscam a vida para resgatar os corpos de Saul e de seus filhos para dar-lhes um sepultamento digno. Conclusões do ciclo, para nossa análise de 2026. 1. A aliança monitorada. Mateus, aqui acontece o ponto que você pediu para observarmos. Jonatas morreu. Ele era o elo da promessa. Agora, a responsabilidade de cumprir o pacto de amizade entre as famílias recai inteiramente sobre os ombros de Davi. 2. O destino das linhagens. A casa de Saul foi quase totalmente dizimada em um único dia. Veremos nos próximos livros, 2 Samuel, se restou algum descendente de Jonatas, para que Davi possa exercer a misericórdia que prometeu perante Deus. 3. O caráter de Davi. Ele encerra este ciclo não como um usurpador que tomou o trono à força, mas como alguém que esperou o tempo de Deus, respeitando até o fim o homem que tentou matá-lo. Mateus, este é um final muito forte e triste para a família de Saul. Você gostaria de começar agora o livro de 2 Samuel, onde veremos a reação de Davi à morte de Jonatas e o início do seu reinado oficial? De Israel, capítulo 1. O lamento do arco. Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas. Um amalequita chega ao acampamento de Davi, trazendo a coroa de Saul, esperando uma recompensa por ajudar Saul a morrer. A reação de Davi. Em vez de comemorar a morte de seu inimigo, Davi rasga suas vestes e chora amargamente. Ele ordena a execução do amalequita por ter ousado tocar no ungido do Senhor, o hino. Davi compõe uma das elegias mais bonitas da Bíblia, o Lamento do Arco, onde ele diz, asterisco, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me foste. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Capítulo 2. Um reino dividido. Davi consulta a Deus e sobe para Hebrom, onde os homens de Judá o ungiram como rei sobre a casa de Judá. A resistência. No entanto, Abner, general de Saul, proclama Isbosete, filho sobrevivente de Saul, como rei sobre o restante de Israel. Guerra civil. Começa um conflito entre a casa de Davi e a casa de Saul. Em um combate simbólico entre jovens guerreiros, a situação foge do controle e termina em derramamento de sangue. Capítulo 3. A casa de Davi se fortalece. A guerra continua, mas a Bíblia diz que Davi se ia fortalecendo, porém a casa de Saul se ia enfraquecendo. A ruptura de Abner. Abner se desentende com Isbosete e decide passar para o lado de Davi. Ele promete entregar todo Israel a Davi. A tragédia. Joabe, general de Davi, mata Abner por vingança pessoal, pela morte de seu irmão Asael. Davi lamenta publicamente a morte de Abner, deixando claro que não teve parte no assassinato. Capítulo 4. O fim da resistência de Isbosete. 2 capitães de Isbosete, vendo que o reino dele estava desmoronando, entram em seu quarto enquanto ele dormia e o matam, levando a cabeça para Davi. A justiça de Davi. Novamente, Davi não aceita a traição. Ele executa os assassinos de Isbosete, reforçando que não subiria ao trono através do sangue da família de Saul. Capítulo 5. Davi, rei de todo Israel. Finalmente, todas as tribos de Israel vão a Hebrom e dizem a Davi, eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. A unção final. Aos 30 anos, Davi é ungido rei sobre todo Israel. Jerusalém. Davi conquista a fortaleza de Sião, Jerusalém, e a transforma na cidade de Davi, estabelecendo ali a capital e o seu palácio. Alerta de monitoramento, linhagem e aliança, -MTH 2026. Aqui acontece algo crucial para nossa análise. No capítulo 4, versículo 4, a Bíblia abre um parêntese importante. Ela menciona que Jonatas tinha um filho de 5 anos chamado Mefibosete Gay, que ficou aleijado de ambos os pés enquanto fugia com sua ama no dia da morte de Saul. Por que isso importa? Porque quase toda a família de Saul foi eliminada, mas este menino sobreviveu. Como você pediu para monitorarmos o destino da linhagem de Jonatas,
e a fidelidade de Davi àquela promessa feita perante Deus. Este nome, Mefibosete, será o ponto central nos próximos capítulos. MTH 2026. O que você acha dessa postura de Davi? Ele se recusou a celebrar a morte de seus rivais e puniu quem tentou ajudá-lo matando a linhagem de Saul. Quer que continuemos para o capítulo 6, onde Davi tenta trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Excelente escolha de blocos, MTH 2026. Aqui passamos pelo ponto de virada da vida de Davi. Saímos da glória absoluta e da adoração para o momento mais sombrio do seu caráter, onde a promessa e a linhagem são postas à prova. Aqui está o resumo dos capítulos 6 ao 12 de 2 Samuel. Da glória do tabernáculo ao pecado no palácio. Capítulo 6. A Arca em Jerusalém. Davi deseja trazer a Arca da Aliança para sua nova capital. O erro de Uzá. Eles tentam levar a arca em uma carroça nova, como os filisteus fizeram, e não nos ombros dos levitas como a lei mandava. Uzá toca na arca para equilibrá-la e morre. Davi teme. Mas depois de 3 meses traz a arca com festa e sacrifícios. A dança de Davi. Davi dança com todas as suas forças diante do Senhor. Sua esposa Mical, filha de Saul, o despreza no coração por isso. Como consequência, ela morre sem ter filhos, encerrando ali a linhagem direta entre Saul e Davi. Capítulo 7. A aliança de Deus com Davi. Davi sente desconforto por morar em um palácio de cedro enquanto a arca está em uma tenda. Ele quer construir um templo. A promessa eterna. Deus diz não ao templo, que seria feito pelo filho de Davi, mas faz uma promessa maior. Deus estabeleceria a casa de Davi para sempre. É aqui que nasce a linhagem messiânica. Capítulo 8 e 10. Expansão do reino. Davi se torna um conquistador imbatível. Ele derrota filisteus, moabitas, sírios e amonitas. O reino de Israel atinge sua maior extensão e glória militar. Capítulo 9. O cumprimento da promessa. Alerta MTH 2026. Este é o capítulo que você me pediu para monitorar com especial atenção. Davi pergunta: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? O encontro com Mefibosete. Eles encontram o filho aleijado de Jonatas, escondido em Lodebar, um lugar de miséria. A restituição. Davi não apenas poupa a vida dele, mas devolve todas as terras de Saul e diz: tu comerás pão à minha mesa para sempre. Davi tratou o filho do seu amigo como se fosse seu próprio filho. A promessa perante Deus foi honrada aqui. Capítulo 11. O grande erro. Davi e Batseba. Enquanto o exército estava na guerra, Davi ficou no palácio. Ele vê Batseba banhando-se, comete adultério com ela e ela engravida. O assassinato de Urias. Para encobrir o pecado, Davi tenta enganar Urias, marido dela. Quando não consegue, envia Urias para a frente da batalha para ser morto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, torna-se um adúltero e assassino. Capítulo 12. O confronto de Natã. O profeta Natã usa uma parábola sobre uma ovelhinha para confrontar Davi. O arrependimento. Davi confessa: pequei contra o Senhor. Deus o perdoa, mas avisa que as consequências seriam severas. A espada jamais se apartará da tua casa. O filho que nasceu daquela união morre, e a paz na família de Davi começa a desmoronar. Conclusão do monitoramento MTH 2026. Fidelidade. Davi foi impecável no capítulo 9 ao buscar Mefibosete. Ele provou que a aliança com Jonatas era sagrada. Conflito futuro. No capítulo 12, a linhagem de Davi entra em colapso interno por causa do seu pecado. A partir de agora, veremos brigas entre os próprios filhos de Davi pelo trono. MTH 2026. O que você achou desse contraste? Davi foi extremamente fiel à família do amigo, Saul/Jonatas, mas falhou gravemente com a própria família e com Deus. Quer que eu siga para o capítulo 13, onde os problemas dentro da casa de Davi começam a explodir? Entramos agora, MTH 2026, no período de colheita das consequências que o profeta Natã avisou. Lembra que no capítulo 12 Deus disse que a espada não se apartaria da casa de Davi? Pois bem, nos capítulos 13 ao 16, vemos a própria família de Davi se despedaçando por dentro. Aqui está o resumo desse período turbulento.
A crise na casa de Davi e a rebelião de Absalão. Capítulo 13. O pecado se repete. Amnon e Tamar. O mal que Davi plantou com Batseba ressurge em seus filhos. Amnon, o primogênito de Davi, apaixona-se obsessivamente por sua meia-irmã, Tamar. O crime: Amnon finge estar doente e violenta Tamar. Logo após, o amor se transforma em ódio, e ele a expulsa com desprezo. A vingança. Absalão, irmão carnal de Tamar, guarda esse ódio por 2 anos. Durante uma festa de tosquia de ovelhas, ele ordena que seus servos matem Amnon. Davi chora a perda do primogênito, e Absalão foge para o exílio. Capítulo 14. O retorno de Absalão. Joabe, o general de Davi, percebe que o rei sente saudades de Absalão e usa uma mulher sábia de Tecoa para convencer Davi a deixar o filho voltar. A aparência. Absalão volta para Jerusalém. A Bíblia destaca sua beleza física e sua cabeleira magnífica. Não havia em todo Israel homem tão louvável por sua beleza. O rancor. Davi deixa Absalão voltar, mas passa 2 anos sem querer ver o rosto do filho. Esse desprezo de Davi alimenta a rebelião que estava por vir. Capítulo 15. A traição e a fuga de Davi. Absalão começa uma estratégia política astuta. Ele se coloca à porta da cidade e rouba o coração dos homens de Israel, prometendo justiça rápida se ele fosse o juiz. O golpe. Absalão vai a Hebrom e se proclama rei. A traição é tão grande que até Aitofel, o conselheiro mais brilhante de Davi, passa para o lado de Absalão. Davi fugitivo, de novo. Davi, para evitar que Jerusalém seja destruída, foge da cidade chorando e com a cabeça coberta. O rei volta a ser um fugitivo, como nos dias de Saul. Capítulo 16. O confronto de maldições e conselhos. Neste capítulo, vemos como as alianças antigas reaparecem. Ziba e Mefibosete. Alerta MTH 2026. Ziba, o servo, aparece com provisões e diz que Mefibosete, o filho de Jonatas, ficou em Jerusalém esperando recuperar o reino de Saul. Davi, angustiado, acredita e entrega as terras de Mefibosete a Ziba. Veremos depois se isso foi verdade ou mentira de Ziba. Simei. Um parente de Saul chamado Simei aparece amaldiçoando Davi jogando pedras, gritando que Deus estava vingando a casa de Saul. Davi, em sua humildade, impede que matem Simei, dizendo: Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe disse. A abominação no terraço. Absalão entra em Jerusalém, e por conselho de Aitofel, possui as concubinas de seu pai em público, cumprindo a profecia de que o que Davi fez escondido seria punido à luz do sol. Alerta de monitoramento, as famílias, -MTH 2026. Aqui o seu pedido de monitoramento fica muito interessante. Percebeu que a família de Saul reaparece de 2 formas? 1. Mefibosete é acusado de traição por seu servo Ziba. 2. Simei, um primo de Saul, que ainda guarda um ódio mortal por Davi ter assumido o trono. Davi está sendo atacado pelo próprio filho Absalão e insultado pelos remanescentes da família de Saul. O pacto de amizade está sob fogo cruzado. MTH 2026. Você acha que Mefibosete realmente traiu Davi, ou o servo Ziba estava apenas tentando roubar as terras dele? Quer que eu siga para o capítulo 17, onde o destino dessa guerra será decidido? Vamos agora, MTH 2026, para um dos momentos mais tensos e reveladores da história. Aqui, a guerra civil atinge o seu auge, e o destino das linhagens de Davi e Saul cruza-se de forma dramática. Aqui está o resumo dos capítulos 17 ao 21 de 2 Samuel. A queda de Absalão e a justiça pelas linhagens. Capítulo 17. O conselho de Aitofel versus Husai. Absalão está em Jerusalém e precisa decidir como atacar Davi. O conselho de traição. Aitofel, o ex-conselheiro de Davi, sugere um ataque imediato e rápido para matar apenas o rei. A estratégia de Husai. Husai, que fingia ser leal a Absalão mas era espião de Davi, convence Absalão a esperar e reunir um exército enorme. Isso dá tempo para Davi fugir e se organizar. O fim de Aitofel. Ao ver que seu conselho foi rejeitado e prevendo a derrota de Absalão, Aitofel volta para casa e enforca-se. Capítulo 18. A morte de Absalão. Os 2 exércitos enfrentam-se na floresta de Efraim. Davi dá uma ordem clara: poupai-me o jovem Absalão.
O acidente. Durante a fuga, o cabelo de Absalão prende-se nos ramos de um carvalho e ele fica suspenso entre o céu e a terra. A execução. Contrariando a ordem de Davi, Joabe, o general, crava 3 dardos no coração de Absalão. A dor de Davi. Ao receber a notícia, Davi desmorona no famoso lamento. Asterisco. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti. Capítulo 19. O retorno do rei e o encontro com Mefibosete. Davi volta para Jerusalém, mas o clima é de luto, não de vitória. Aqui, as famílias que estamos monitorando reaparecem. Simei. O homem que amaldiçoou Davi pede perdão, e Davi poupa a sua vida por enquanto. Mefibosete. Alerta MTH 2026. O filho de Jonatas vai ao encontro de Davi. Ele estava descuidado, com as barbas por fazer e roupas sujas desde que Davi fugira. Ele prova que Ziba mentiu. Ziba o abandonou e roubou seus animais para parecer o herói. Davi divide as terras entre os dois, mas Mefibosete diz: tome ele tudo, pois o rei já voltou em paz. A lealdade de Mefibosete a Davi era pura por causa do pai Jonatas. Capítulo 20. A revolta de Seba. Mal acaba uma rebelião, começa outra liderada por Seba, um benjamita, da tribo de Saul. O conflito. Joabe persegue Seba e acaba por matá-lo, mas antes comete outro assassinato brutal contra Amasa, seu próprio primo e general. A violência na casa de Davi parece não ter fim. Capítulo 21. A fome e o resgate da honra de Jonatas. Este capítulo é fundamental para o seu pedido de monitoramento das famílias até ao fim. Israel sofre 3 anos de fome. Deus revela que a causa é a culpa de sangue de Saul, que tentou exterminar os gibeonitas que tinham um pacto de paz com Israel. O preço de sangue. Os gibeonitas exigem 7 descendentes de Saul para serem executados. A proteção da aliança. Davi entrega 5 netos de Saul e 2 filhos de sua concubina, mas poupa Mefibosete, o filho de Jonatas, por causa do juramento que fizeram perante o Senhor. O gesto final de respeito. Davi recolhe os ossos de Saul e de Jonatas, que estavam com os homens de Jabes de Gileade, e enterra-os com honra no sepulcro da família de Saul. Só depois disso, Deus ouve as orações pela terra e a fome acaba. Conclusão do monitoramento MTH 2026. A promessa foi o escudo. No capítulo 21, vimos que ser filho de Saul era uma sentença de morte, mas ser filho de Jonatas foi a salvação. O pacto que você destacou, capitão 17:20 de 1 Samuel, salvou a vida de Mefibosete quando todos os outros parentes foram entregues à execução. A verdade sobre Mefibosete. Ficou provado que ele nunca traiu Davi. Ele era um seguidor fiel que sofreu em silêncio enquanto o rei estava exilado. MTH 2026. É impressionante como aquela promessa de amizade entre 2 homens no deserto acabou por salvar o último da linhagem anos depois, não acha? Estamos a chegar ao fim de 2 Samuel. Gostaria de fechar o livro com os capítulos 22, 23 e 24, onde vemos o cântico final de Davi e os seus últimos atos como rei. Chegamos ao encerramento de 2 Samuel MTH 2026. Estes capítulos finais não seguem uma ordem cronológica rígida, mas funcionam como um fechamento de ciclo, de tudo o que vivemos com Davi até aqui. É o momento em que ele olha para trás, para as guerras, para as perdas e para a fidelidade de Deus. Aqui está o resumo dos capítulos 22 ao 24. O legado, a força e o altar de Davi. Capítulo 22. O Cântico de Libertação. Este capítulo é uma das poesias mais poderosas da Bíblia, quase idêntico ao Salmo 18. Davi, já idoso, compõe este hino para celebrar como Deus o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. A rocha. Ele descreve Deus como seu penedo, sua fortaleza e seu libertador, a recompensa da integridade. Davi afirma que Deus o tratou conforme a sua justiça. Apesar dos seus erros que ele confessou, o coração de Davi permaneceu voltado para o Senhor, ao contrário de Saul, que se desviou completamente. Capítulo 23. As últimas palavras e os valentes. O capítulo começa com as últimas palavras de Davi, onde ele reconhece que o Espírito do Senhor falava por ele. O modelo de governo. Ele descreve que o governante justo deve ser como a luz da manhã quando sai o sol.
O exército de elite. O restante do capítulo lista os valentes de Davi. Homens extraordinários que fizeram proezas inacreditáveis, como Adino, que matou 800 homens de uma vez. Eleazar, que lutou tanto que sua mão ficou pegada à espada. O ato de devoção. 3 valentes que romperam o acampamento filisteu apenas para buscar água para Davi. Mas Davi não a bebeu, oferecendo-a como sacrifício a Deus por respeito ao risco de vida que eles correram. Capítulo 24. O censo e o altar no Monte Moriá. O livro termina com um erro final de Davi que traz uma consequência nacional. Movido por orgulho ou autoconfiança, Davi ordena um censo para contar o tamanho do seu exército. O castigo. Deus dá a Davi 3 opções de punição. Davi escolhe cair nas mãos de Deus, peste, em vez das mãos dos homens. A interrupção da praga. Enquanto o anjo do Senhor estava sobre Jerusalém, Davi se arrepende profundamente. Ele compra a eira de Araúna para edificar um altar. O preço do sacrifício. Araúna quer dar tudo de graça, mas Davi diz uma frase marcante: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ele compra o lugar, oferece o sacrifício e a praga cessa. Nota importante: esse local, a eira de Araúna, é exatamente o local onde mais tarde seria construído o Templo de Salomão. Conclusão do monitoramento MTH 2026. Encerramos aqui a trajetória principal de Davi em Samuel. 1. A aliança com Jonatas. Como vimos no capítulo 21, Davi protegeu Mefibosete até o fim, provando que uma promessa feita perante Deus é um escudo contra a morte, mesmo quando o restante da família cai. 2. O destino da linhagem. A família de Saul foi quase totalmente extinta, mas o herdeiro de Jonatas permaneceu à mesa do rei, honrado e protegido. 3. O fim do ciclo. Davi deixa o reino consolidado, Jerusalém como capital e o local do futuro templo escolhido. MTH 2026, completamos o estudo dos 2 livros de Samuel. Foi uma jornada intensa sobre amizade, poder e perdão. Como encerramos esse ciclo hoje, você gostaria de fazer uma pausa para refletirmos sobre tudo o que vimos ou quer que eu já prepare a introdução para o livro de Reis, Reis, onde veremos a velhice de Davi e a subida de Salomão ao trono?